Durante o período da pandemia, muitas mulheres enfrentaram medos profundos, relacionados à saúde, finanças, família e ao futuro incerto. Nancy e Raquel destacam como esse tempo revelou o quanto o medo pode facilmente dominar o coração. No entanto, a conversa aponta para uma verdade essencial. Em meio à incerteza, somos chamadas a confiar intencionalmente na bondade e soberania de Deus. Como lembra Kristen Wetherell, um caminho para vencer o medo é trazer à memória a fidelidade de Deus no passado, fortalecendo assim a nossa confiança nele no presente. Quando os tempos ficam difíceis, você tem dificuldade de acreditar que Deus é bom? Kristen Wetherell tem um antídoto para essa dúvida. O ato consciente de lembrar da fidelidade de Deus para conosco no passado aprofundará nossa confiança em sua bondade presente. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Render-se Completamente a Deus, na voz de Renata Santos. Kristen Wetherell vai nos ajudar a apontar uma solução para os nossos medos e dúvidas. Kristen participou do Summit Irmãs do Ministério, que realizamos aqui no Aviva Nossos Corações pouco antes da pandemia. Foi uma grande oportunidade de nos reunirmos com algumas mulheres mais jovens que têm um coração voltado para o Senhor. Foi uma forma de investirmos nessa próxima geração de mulheres palestrantes e autoras, muitas das quais já tinham uma plataforma estabelecida, mas queriam aprender e crescer umas com as outras. Acho que nunca vou me esquecer de ouvir tantas dessas mulheres compartilharem de forma tão bela aquilo que Deus estava colocando em seus corações por meio da sua palavra. Foi um tempo incrivelmente precioso. E várias delas compartilharam mensagens das quais até hoje tenho anotações no meu diário. Elas falaram profundamente comigo. E a que você vai ouvir hoje é uma delas, a Kristen. Ela é esposa, mãe, autora de vários livros, incluindo Fight Your Fears, Lute contra seus medos em tradução livre. E como estamos prestes a ouvir, só porque ela conhece as respostas certas, não significa que ela seja imune ao medo. Vamos ouvir juntas? Aqui está a Kristen Wetherell. Vamos começar com uma pergunta investigativa. Do que você mais tem medo? Talvez você esteja apavorada com coisas que não pode controlar. Acidentes, doenças, perder pessoas queridas, tornar-se vítima de algum tipo de violência. Talvez você tenha medo das pessoas, do que seu colega de trabalho ou seu chefe pensa de você, daquele relacionamento que parece que nunca vai se restaurar, ou do trauma que você criou em seus filhos na semana passada, quando você falhou completamente. Talvez você tenha medo do diagnóstico que acabou de receber, do emprego que acabou de perder, ou do que o futuro reserva para aquele familiar que está morrendo e não conhece Jesus. Bem, na maioria das vezes, isso é importante. Na maioria das vezes, nossos medos revelam quem ou o que estamos adorando. Deus criou os seres humanos. Ele nos criou para temê-lo, para adorá-lo com a reverência e o temor que a sua glória merece. Foi para isso que fomos feitos. Mas escolhemos o caminho do pecado. E agora, nossa inclinação natural não é adorar a Deus, mas a nós mesmas e as coisas criadas. Assim, o pecado distorceu nossa adoração. E o fruto dessa adoração distorcida é o medo. Porque, irmãs, quando não tememos a Deus como deveríamos, o resultado é que gastamos muito tempo temendo coisas menores. Quando não tememos a Deus como deveríamos, como Ele nos criou para temê-lo, acabamos temendo demais coisas menores. Mas, graças a Deus, há esperança à medida que crescemos no temor do Senhor, à medida que aprendemos a confiar em seu caráter e em suas promessas e adorá-lo. Esses outros medos serão cada vez mais colocados em seu devido lugar. E essa realidade cheia de esperança é o que veremos em nossa leitura das Escrituras de hoje, no Salmo 34, escrito pelo rei Davi. Vou ler agora. Vamos olhar para os versículos de 8 a 10. Esta é a palavra de Deus. Provém e vejam que o Senhor é bom.
Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O Senhor é bom. Isso soa muito como algo que cristãos gostam de dizer, não é? Deus é bom, Deus é bom. Mas a pergunta é, nós realmente acreditamos nisso quando a coisa aperta? Quando o telefone toca e a notícia chega? Quando a doença aparece? Quando nossos maiores medos se tornam realidade? Quando coisas ruins acontecem, ainda conseguimos dizer que Deus é bom? Precisamos ser honestas, certo? Isso é um desafio para nós, enquanto mantemos em tensão o testemunho das Escrituras de que Deus é sempre bom e, ao mesmo tempo, a realidade de sofrimento em um mundo quebrado. O Senhor ordenou vários tipos de sofrimento para mim nas 3 primeiras décadas da minha vida e, sinceramente, muitos dos meus medos estão ligados a isso. Anos atrás, fui diagnosticada com a doença de Lyme e, desde então, Deus tem sido muito bondoso em proporcionar tratamento e cura. Mas nunca vou me esquecer. Isso foi provavelmente há uns 5 anos de estar sentada em nossa cama, chorando, porque percebi que eu estava com medo o tempo todo. A doença de Lyme havia enfraquecido meu sistema imunológico e, consequentemente, muitas outras partes do meu corpo. Ela me deixou fraca. Eu podia me machucar, me ferir com as coisas mais bobas e pequenas, mas com muito mais facilidade. E eu sempre me perguntava quando o próximo golpe viria. Lembro de confessar isso a ele, chorando. E minha saúde melhorou desde então, mas ainda luto com esse medo. Estou tentando ficar mais forte. Aí algo estala no meu joelho e eu penso, lá está o golpe, chegou. E mais recentemente, há o medo de um aborto espontâneo. Meu marido e eu tivemos uma perda durante o verão, a nossa primeira. E, embora a presença de Deus e o cuidado do seu povo tenha nos ministrado profundamente, doeu. E agora que estou grávida novamente, graças a Deus por isso, mas tenho muito medo. Tenho muito medo de o segundo aborto espontâneo. Sonhei com isso ontem à noite, sem brincadeira. Tenho medo da dor e do luto que podem vir com isso. Irmãs, vocês têm seus próprios sofrimentos. Vocês têm suas próprias histórias. Vocês sabem que, por um lado, há essa realidade de caminharmos por um mundo caído com aflição e dor. E, por outro lado, há essa realidade de que as Escrituras testemunham que Deus é bom. E esses dois conceitos parecem ser contraditórios. Nossos medos nos dizem algo importante, certo? Eles frequentemente indicam que estamos lutando com a realidade da bondade de Deus. Estamos lutando com isso. Sabemos que o sofrimento é uma realidade. Não podemos realmente fazer nada a respeito. Ele é real. Mas e a bondade de Deus? Essa é muito mais difícil de compreender, especialmente quando o sofrimento chega. Quando não conseguimos reconciliar um Deus bom com circunstâncias ruins, isso pode afetar a maneira como confiamos nele, a nossa confiança nele. Então, com todas as coisas assustadoras que podem acontecer, com todas as coisas que já aconteceram conosco, como podemos crescer na confiança em Deus? Como podemos crescer em confiança que Ele é bom? E além disso, como isso nos ajudará a lutar contra nossos medos? É isso que vamos observar em nossa passagem aqui no Salmo 34. O rei Davi escreveu este belo poema. Ele trata inteiramente da bondade de Deus. É um estilo cuidadosamente acróstico. Davi está exibindo a amplitude da bondade de Deus. Ele nos conduz pelo alfabeto hebraico. É como um A a Z da natureza benevolente de nosso Deus. Davi certamente foi um homem abençoado, que conheceu muitos dons da mão de Deus, mas ele também foi duramente pressionado. Deus ordenou muitas provas difíceis ao longo da vida de Davi. E, sem dúvida, Davi lutou com a bondade de Deus. Vemos isso em muitos dos seus salmos. Mas quando as provações chegaram e a sombra da morte cercou a vida de Davi, ele se apoiou naquilo que sabia, sem sombra de dúvida, ser absolutamente e sempre verdadeiro, que Deus é bom. Você não gostaria de poder dizer isso, de acreditar nisso? Você não deseja uma fé firme e constante de que Deus é bom mesmo quando seus maiores medos ou ameaça, ou até quando se concretizam? Pois bem,
Pela graça de Deus, podemos lutar contra os nossos medos. E fazemos isso crescendo no temor do Senhor e na nossa confiança na bondade de Deus. E Davi nos mostra 3 maneiras de como podemos fazer isto neste salmo. Primeiro, lute contra seus medos com louvor. Lute contra seus medos com louvor. Neste ponto da história de Davi, ele é um jovem exausto e angustiado que tem fugido do rei de Israel, Saul. E Saul tem procurado matar Davi, porque Deus havia ungido Davi como próximo rei. Estou tentando me colocar no lugar de Davi. Você consegue imaginar ser caçada? Não como um animal, mas ser caçada sem ter um lugar seguro para repousar a cabeça. Então, você recorre às cavernas. E você realmente não sabe quem são seus amigos e quem são seus inimigos. Esse é um lugar assustador de se estar. É aterrorizante. E ainda assim, em meio a tudo isso, o Salmo de Davi começa em um lugar muito improvável. No meio de suas circunstâncias, ele escolhe louvar a Deus. Voltando ao versículo 1, ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vemos aqui que Davi tem em mente a bondade de Deus, seu coração benevolente que informa tudo o que ele é e motiva tudo o que ele faz. A bondade de Deus é o que está por trás e por baixo do seu amor e justiça, sua misericórdia e graça, seu perdão e sua fidelidade, sua paciência e bondade. A lista continua. E que contraste o caráter de Deus é em relação às suas criaturas. Nós vemos isso claramente aqui. Davi conhece a bondade de Deus e também sabe que há poder em louvar essa bondade, assim como há poder no medo. Ao escolher louvar a Deus pelo que sabe ser verdadeiro a respeito do seu caráter, Davi está sufocando seus medos com a verdade. Em vez de seguir seu coração com todos os seus sentimentos e medo, Davi está conduzindo seu coração pela fé. Ele pratica o louvor com seus lábios, o que promove uma postura de louvor em seu coração. E quando estamos com medo, podemos fazer a mesma coisa. Podemos conduzir nosso coração pela fé até a verdade. Agimos de acordo com a própria definição de fé, que é estar certa do que esperamos e convicta do que não vemos. Podemos louvar a Deus com nossa boca, mesmo quando nossa mente e nosso coração estão lutando com a sua bondade. Andamos por fé e não por vista. O pastor John Piper tem uma maneira maravilhosa de expressar essa verdade. Ele diz: a ação de graças com a boca desperta a gratidão no coração. E Davi sabe disso. Por isso, ele pratica o louvor com seus lábios, o que promove essa postura de louvor em seu coração. E nós podemos fazer o mesmo, irmãs, especialmente em momento em que somos tentadas a duvidar da bondade de Deus. O louvor é uma arma poderosa e muito necessária para lutar contra os nossos medos. Então, primeiro, lutamos contra os medos com louvor. Em seguida, lutamos contra o medo com lembrança, Neste salmo em particular, Davi está refletindo sobre um dilema recente em que se encontrou preso por um inimigo e fingiu estar louco para escapar da armadilha, algo bastante astuto da sua parte. E ele relembra a bondade de Deus em resgatá-lo. Ele diz nos versículos 6 e 7: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O ato consciente de lembrar da fidelidade de Deus para conosco no passado aprofundará nossa confiança em sua bondade presente. Charles Spurgeon diz aqui: eu amo isso. Davi está marcando suas misericórdias com um memorial bem entalhado. As Escrituras estão cheias de seus próprios memoriais, quando Deus ordena ao seu povo que se lembre de suas obras e de sua fidelidade. Por quê? Porque Deus sabe que somos esquecidas. E Ele sabe que a lembrança fortalecerá nossa fé nele e, em última análise, nos ajudará a lutar contra nossos medos. Davi nos dá um exemplo aqui. Se você está lutando com medo hoje, irmãs, pense na fidelidade de Deus para com você. Considere o seu testemunho, como Ele a resgatou do pecado por sua graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Isto é um milagre da sua fidelidade. Depois, pense nas orações que Deus respondeu no seu passado. Pense nos problemas dos quais Ele a livrou
em como ele usou esses problemas para fazê-la crescer, mudá-la e torná-la mais semelhante a ele. E nos medos que ele a ajudou a vencer, mesmo que gradualmente. Como você ouviu agir em seu coração? Lembre-se da fidelidade de Deus e marque suas misericórdias como um meio de lutar contra seus medos. Lute com seus medos com louvor e depois com lembrança. E também contra seus medos com perspectiva eterna. Perspectiva eterna. Davi leva este poema a um clímax com uma exortação ao povo de Deus. E estes são os versículos em que vamos nos concentrar hoje. Vou lê-los novamente para nós. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Quando estamos lutando com a bondade de Deus, muitas vezes é porque Ele mudou, tirou ou reteve algo que achamos que precisamos ou que achamos que merecíamos. Quero ser muito sensível aqui, porque muitas de vocês passaram por perdas incríveis, coisas que eu nem consigo imaginar. Seus maiores medos se tornaram realidade, e há muita dor que vem com isso. O que eu amo na palavra de Deus é que ela é verdadeira e permanece para sempre. Ela diz aqui que em qualquer grau de nossos sofrimentos, aqueles que temem o Senhor não carecem de nada. Aqueles que temem o Senhor têm toda coisa boa. Como isso pode ser? É isso que nos perguntamos, não é? Como isso pode ser? Eu gostaria que agora olhássemos por meio das palavras de Davi para Romanos 8 e para o cumprimento delas em Jesus Cristo. Primeiro, podemos confiar na bondade de Deus em nossa santificação. Romanos 8:28 é um versículo comum, às vezes mal citado quando coisas ruins acontecem. Mas há um versículo maravilhoso, uma promessa maravilhosa. Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo, que escreveu Romanos, não está dizendo que todas as circunstâncias necessariamente se resolverão, mas que Deus estará operando dentro de nós em cada uma de nossas circunstâncias. Isso é santificação. Deus agindo em nós, tornando-nos mais semelhantes a Ele. E a obra santificadora que Ele está fazendo é boa, porque Ele está nos tornando mais semelhantes a Ele. Ele está nos conformando à imagem de Deus. O versículo 29 de Romanos 8 diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso é muito bom, irmãs. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Inclusive, tornar-se santa como Jesus é santo. Segundo, podemos confiar na bondade de Deus em suas bênçãos espirituais. Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E novamente, todas as coisas. Não significa necessariamente benefícios terrenos. Deus é realmente bondoso conosco e nos dá muito bons dons para desfrutar e celebrar. Muito disso é a sua graça comum. No entanto, essa promessa vai além disso, muito além. Um aspecto da bênção espiritual que me ajudou a lutar contra o medo é o dom da graça de Deus. Graça refere-se a um favor imerecido de Deus para com pecadores. Favor imerecido para com pecadores. E inclui todas as bênçãos que esse favor envolve, o que as Escrituras chamam em Efésios 1:7 de a riqueza da sua graça. Irmã, Deus graciosamente lhe deu todas essas coisas em Jesus: força e poder, esperança, justiça, paz, provisão, suficiência, sabedoria, verdade, consolo, amor e esperança. E você não pode sentir todas essas bênçãos o tempo todo, mas esteja certa de que elas são suas na graça do Senhor Jesus Cristo. A graça e todas as suas riquezas por meio de Cristo nos sustentam e fortalecem da luta da fé, assim como o maná sustentou e fortaleceu os israelitas no deserto. Deus lhe deu a porção de cada dia, todos os dias, dizem as Escrituras.
exatamente a quantidade de que precisavam. E Deus promete dar a você o que você precisa hoje. O medo frequentemente surge quando imaginamos o futuro separado da graça futura, mas nossa confiança na bondade de Deus crescerá à medida que nos concentrarmos em sua graça para conosco agora, em sua graça presente em Jesus Cristo, e deixarmos o futuro em suas mãos. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará, inclusive toda a bênção espiritual. E por fim, podemos confiar na bondade de Deus, porque Ele nos deu Jesus. Podemos confiar na bondade de Deus porque Ele nos deu seu Filho. Queridas, Deus é santo, santo, santo. Ele é digno da nossa reverência e do nosso temor. Ele nos fez para adorá-lo e temê-lo, o que é o melhor para nós. Mas escolhemos o nosso próprio caminho e nos rebelamos contra ele. E agora, o que o nosso pecado justamente merece é o juízo de Deus, uma eternidade sob sua ira. Não podemos estar perto de um Deus santo. Merecemos provar a morte. Mas, de forma surpreendente, o que Deus nos oferece em vez disso? Podemos voltar ao Salmo 34 para obter nossa resposta, no versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. Deus nos oferece um Redentor em seu Filho Jesus Cristo. Ele nos oferece um refúgio de condenação que o nosso pecado merece. Então pense nisso, pense no Evangelho. Jesus é o Redentor e o refúgio de que precisamos, porque Ele temeu plenamente o seu Pai, o adorou por completo e lhe obedeceu perfeitamente. Ele foi bondade em nosso lugar. E Jesus é o Redentor e o refúgio de que precisamos, porque Ele provou a ira de seu Pai, a ira que nós merecíamos, para que nunca tivéssemos que prová-la, para que a nossa morte terrena apenas nos conduzisse à vida eterna. Jesus é o maior bem de Deus. Você já provou e viu isso? Você se refugiou nele como seu Redentor, confiando nele para resgatá-la do poder e da penalidade do pecado e para cobri-la com sua bondade? E você se refugiou nele no que diz respeito ao medo? Você já provou e viu que não importa o que aconteça nesta vida, não importa o que seja perdido, não importa o que Deus dê ou o que Deus tire, Jesus é o maior presente. Que nada pode tirar Jesus de você porque Deus o deu a você? A verdadeira pergunta é, irmãs, Jesus é melhor para você do que qualquer outra coisa? Ele é verdadeiramente o seu bem maior? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que assim seja para todas nós. Vamos orar? Pai, bom e gracioso, Tu és sempre bom. Por favor, abra os nossos olhos para vermos isso. Abra os nossos olhos para vermos isso evidenciado na dádiva do Teu Filho para nossa salvação. E, por favor, ajuda-nos a ver tudo o que acontece por meio das Tuas mãos à luz desse ato supremo da Tua bondade. Ó Deus, perdoa-nos quando não tivermos essa perspectiva eterna. Quando pensarmos que Tu poderias ser indelicado, até cruel, quando não confiamos em Ti. Dá-nos graça para provar e ver que Tu és bom. Queremos nos refugiar em Jesus, mesmo que as piores tempestades venham em nossa direção. Ajuda-nos, Pai, a afastar o medo confiando cada vez mais na Tua bondade e na Tua suficiente graça. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Diante de todas as coisas que poderíamos temer, podemos ancorar nossa alma na bondade, na soberania e na fidelidade de Deus. Que perspectiva tão útil a de Kristen Wetherell falando em um evento do Aviva Nossos Corações em março de 2019. Estamos trazendo a mensagem dela como parte do nosso foco em encontrar respostas bíblicas para as nossas dúvidas e perguntas. E Nancy tem uma atualização feliz. Kristen mencionou sua gravidez e os medos relacionados ao bebê. Bem, fico feliz em informar que John Charles nasceu com segurança em maio de 2020. E que garotinho adorável ele é. Sim, obrigada, Senhor. Que presente! Sim. Kristen faz parte de um grupo de mulheres que eu gosto de chamar de irmãs em ministério.
Estava pensando ontem à noite em como sou grata por algumas dessas mulheres mais jovens que Deus está levantando e que amam a Jesus. Elas amam sua palavra, são talentosas para comunicar a verdade bíblica e, como ministério, queremos fazer tudo o que pudermos para investir nessas mulheres, encorajá-las e ajudá-las a servir ao Senhor de forma ainda mais eficaz. Quero dizer o quanto sou profundamente grata pelo seu investimento neste ministério. Só no céu você verá todo o fruto desse investimento. Nossa equipe preparou um material muito especial destinado a te ajudar enquanto o medo quiser se instalar na sua vida. O livreto Encarando Nossos Medos está disponível no nosso site. Para receber esse livreto digital, você só precisa efetuar uma doação de qualquer valor por Pix ou cartão. Acesse a aba Doações no nosso site para ver os detalhes de como fazer essa doação. Use o formulário de contato ou envie um e-mail para contato@avivanossoscorações.com e inclua o comprovante da doação. E informe que gostaria de receber o livreto digital Encarando Nossos Medos. Estou tendo um pensamento muito especial agora. Meu coração está transbordando de gratidão, porque foi há cerca de 15 anos que você e eu nos conhecemos. Eu tinha mais ou menos a idade de algumas dessas líderes da próxima geração que estamos tentando realmente impulsionar. Você me viu, você investiu em mim. E muitas vezes, Bob, meu marido, e eu conversamos sobre o fato de que as pessoas que investiram no Aviva Nossos Corações, sem saber, estavam investindo no meu ministério com meninas, por causa da forma como você estava me mentoreando e discipulando. E é tão empolgante para mim pensar: onde estão essas mulheres, mulheres como Kristen, daqui a 15 anos, por causa do investimento de muitas mulheres no Ministério Aviva Nossos Corações? Uau, Raquel, eu amo isso. Só de pensar nesse precioso processo de passar o bastão já me dá arrepios. Você fez isso de forma tão bonita e agora está fazendo isso ao derramar sua vida na vida de mães, adolescentes e meninas. Bem, Kristen mencionou levar todos os nossos medos a Deus. Mas como fazemos isso de forma prática? É sobre isso que falaremos amanhã com Kristen e outras das irmãs em ministério. Espero que você volte para o Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.